Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, hoje tendo a honra de receber o deputado estadual Lucas Boy. Faz tempo que a gente está precisando fazer essa gravação. Lucas, obrigado por nos atender aqui e falar um pouquinho da política e falar um pouquinho desse país. Eu que agradeço, fico muito satisfeito em poder participar desse bate-papo e estou à disposição. Vamos lá, sem papas na língua aqui. Bom, o Lucas é formado em Administração e Comércio Exterior, tem especialização em Finanças pelo INSPER e já acabou o mestrado em Educação ou continua mestrando? Não, continuo. Acabei o primeiro semestre agora. Boa, legal. Mas estou me planejando fazer em 1 ano e meio, então tem mais 1 ano pela frente aí, pauleira. Isso tem alguma influência da esposa nesse mestrado em Educação, não? Não, na verdade, eu quando tomei a decisão de vir deputado estadual, escolhi o tema da educação para trabalhar. Porque, óbvio, além da razão óbvia de a educação ser a pauta das pautas, né? É pela educação que a gente vai resolver todos os outros grandes problemas do país, pensando em longo prazo, segurança pública, saúde, habitação, enfim, é tudo através da educação. Então, só por isso já seria motivo suficiente. E também porque aqui na Assembleia as pautas são, digamos, limitadas do ponto de vista dos deputados, né? Então tem segurança pública, que é um tema já extremamente saturado, tem bastante gente competente aqui para falar do assunto, como o Major Meca, o agente federal Danilo Balas, o Capitão Telhada e outros tantos. Saúde também é um tema de extrema complexidade, tem também gente aqui estudiosa, que já está na área militando há muito tempo. E o terceiro tema, tratado aqui na Assembleia, dos 3 principais, é educação. E eu percebi que na direita, no nosso espectro político, não tinha e não tem nenhum deputado falando de educação de uma maneira mais abrangente. Então, por isso, me engajei nesse tema, desde então venho estudando, venho me preparando, o mestrado é parte dessa preparação aí, portanto. A noiva me ajuda em outras coisas, mas essa daí não tem muito dedo dela. Então, fala para o telespectador aí, deixa gravado, assuma aí, fala assim, ó, atenção telespectador do diálogo, vou convencer a patroa a dar entrevista para o Edmo semana que vem. Fala aí, faz favor. Atenção, telespectador, não há nenhuma necessidade de convencimento, com certeza vai ser um prazer para ela, nós só precisamos compatibilizar a agenda aí, mas tenho certeza que ela vai adorar bater um papo com vocês. Bom, ô Lucas, vamos lá. Você, o empresário, engenheiro, empresário da construção civil, o que o Ricardo Salles fez para te convencer a ir para a política? Olha, eu sempre gostei de política. Desde novo, eu sempre acompanhei os debates na televisão, sempre entendi de política mais do que a maioria das pessoas ali, inclusive, obviamente, da minha idade, os jovens, enfim. Mas isso é uma coisa que vem desde criança mesmo, de parar de jogar bola para assistir o debate com meu pai, sabe? Eu sempre me encantei. E sempre foi um sonho, porém um sonho distante. A ideia era assim, quando eu tivesse com um penteado mais parecido com o seu, que eu tô chegando lá, quando eu tivesse com um penteado mais parecido com o seu aí, entendeu? Um pouco mais experiente, com a conta bancária um pouquinho mais gorda, aí eu ia para a política como um segundo momento da minha vida e da minha carreira. Porém, 2016 trouxe o impeachment da Dilma, que foi um movimento majoritariamente pela internet. Depois, 2018, a campanha do presidente Bolsonaro ocorreu também muito pela internet, e eu consegui enxergar que havia um espaço para entrar para a política sem precisar ser um cara que tivesse muito recurso disponível, ou enfim, que tivesse alguma influência. E eu comecei a fazer vídeos no Instagram com o apoio do Caio Coppola, seu colega, né, de televisão, um grande comunicador.
começou a me ajudar, a me dar algumas dicas, eu fiz, e aí o Salles assistiu um desses vídeos no qual eu criticava o pessoal do Novo por algumas posturas lá, entrou em contato comigo, e foi assim que começou. Então a minha vontade já vinha desde antes. O que o Salles fez por mim, eu sou eternamente grato, foi abrir as portas do partido e abrir as portas da política mesmo. Me abraçou, e não à toa tivemos a votação expressiva que nós tivemos aí no estado todo. Vamos na educação, então. Eu sei que é uma bandeira, né, para você, e você declarou isso, inclusive, em campanha, no seu site de campanha e tudo mais. E aí a gente vem um pouco desanimado, né, porque o tema, todo mundo sabe da necessidade da educação, todo mundo sabe do que a educação é capaz na formação de uma civilização. Muito se compara com Coreia, muito se compara com o Japão para mostrar um pouco da distância, etc. e tal. Mas não anda. O que nós podemos fazer para isso andar, Lucas? Olha, é de fato um tema muito complexo e talvez seja o mais complexo dentre os temas complexos, porque envolve uma questão ideológica muito grande. Infelizmente, nós temos aqui na Alesp, por exemplo, uma deputada de oposição, portanto, de esquerda, que é presidente do Sindicato dos Professores. Então, ela não tem a capacidade cognitiva de entender as coisas da forma como a gente entende. Ela enxerga o mundo de uma forma totalmente oposta. E se ela, porventura, fizer elogios ou nos apoiar em situações nas quais nós nos colocamos corretamente, ela perde o eleitorado dela. A gasolina dela é justamente essa. É igual o presidente Lula, que fala de reforma agrária desde os anos 80 e nunca fez a reforma agrária, porque senão não tem o que falar na próxima eleição. Mas aí ela não está dando um tiro no próprio pé? Quer dizer, eu estou trabalhando por mim e não pela ideologia ou pelo negócio da educação. É exatamente esse o ponto. É esse o problema. E é esse o grande problema que a gente enfrenta aqui. É exatamente isso. O problema é ideológico. Porque dinheiro na educação não falta. Aqui no Brasil, mais especificamente tratando do estado de São Paulo, se investe em educação no mesmo nível financeiro que se investe em países super desenvolvidos, como a Coreia, por exemplo, e tantos outros países. O problema é para onde vai esse investimento, como esse dinheiro é empregado. São Paulo está acima do teto constitucional. A Constituição Federal diz que 25% do orçamento tem que ser investido em educação. Em São Paulo se investe 30%. E nós temos um nível de educação aqui, como eu sempre digo, investimento de país europeu, nível de país africano. Então, é realmente uma situação muito ruim. Eu acho que o que a população, quando você fala o que nós podemos fazer, a população tem duas coisas principais a fazer. A primeira delas é votar certo. Né? Isso, sem dúvida, é a grande arma da população, que eu sei que é difícil de acreditar na classe política, né? Cada enxadada é uma minhoca aí, cada dia um problema novo, mas existem bons políticos. Quando a gente generaliza a política, a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, a gente desestimula boas pessoas, como eu me considero uma boa pessoa, a entrar para a política. Então, votar certo é o primeiro ponto. O segundo, os pais, os responsáveis, precisam acompanhar o dia a dia dos filhos. O que ocorre muito hoje, e eu sinto muito em dizer, porque eu sei que muitos pais fazem isso porque têm de trabalhar muito, depois pegam 2, 3 conduções para chegar em casa, chegam cansados, a mãe tem que fazer a comida, o pai tem que fazer não sei o quê. Então, eu não estou dizendo que é fácil, mas não adianta o pai, a mãe, o responsável terceirizar a educação do seu filho 100% para a escola e esperar que isso traga um resultado positivo. Então é acompanhar de perto e votar certo. E cobrar. A política não se faz de 4 em 4 anos. Tem que continuar cobrando, continuar acompanhando. As redes sociais estão aí que facilitaram muito essa ação hoje em dia. Nós aqui, do ponto de vista do poder público, estamos trabalhando para, de fato, trazer uma melhora na educação. Então, o executivo, eu tenho contato constante com o secretário, que é o Renato Feder, está trabalhando na revisão do novo ensino médio, nas escolas de tempo integral, readequando as salas de aula, abrindo edital para contratar, mais de 15 mil professores vão ser contratados agora na próxima leva.
Nós aqui no Legislativo estamos dando andamento a programas importantes, como, por exemplo, um projeto de lei que eu já protocolizei, que fala sobre reforço escolar para os alunos. Eu tenho a intenção aqui na Lesp, no próximo semestre, muito provavelmente, de trabalhar no sentido das universidades, porque hoje em dia se gasta muito em universidade, são 6 bilhões, Banana, por ano, que se gasta em universidade aqui no estado de São Paulo só, 6 bi. Isso é dinheiro do nosso ICMS, dinheiro que sai do bolso do contribuinte e vai para a USP, para a Unesp, para a Unicamp. E muitas vezes não é de graça a universidade, esquece, a universidade é paga, só que quem paga é a gente, todo mundo. Então, o que tem de haver? Retorno para a população. Então, eu entendo que as universidades gratuitas, elas precisam tratar de temas que são relevantes. Não adianta o cara querer fazer lá um pós-doutorado para estudar a cor da asa da borboleta da Austrália. Desculpa, você quer fazer aqui alguma coisa com uma bolsa, com dinheiro público? Vai estudar como construir uma casa mais barato, economizando água para a população carente, por exemplo, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa, como uma das funções aqui nossas, dos deputados, é cuidar do orçamento, precisa canalizar o investimento para a educação básica. Não adianta ter uma universidade de ponta como a USP se os nossos alunos saem analfabetos das escolas do ensino fundamental e ensino médio. Eu não posso discordar de você, até porque o meu tempo, 40 anos atrás, para trás, o maior e melhor ensino do estado de São Paulo era o público. A gente prestava vestibular para entrar numa escola pública, no ginásio e no colégio, porque não tinha vaga para todo mundo. Claro. Ou a escola queria os melhores. Então, só que você tem que atrelar isso à economia. Naquela época, todo mundo tinha o seu emprego, a mãe era uma dona de casa, acompanhava o filho. Nós mudamos de época, de cultura, de política. Como é que você hoje, nessa amplitude enorme de necessidades agregadas, poderia chegar a esse resultado como era no passado? Olha, o primeiro ponto é justamente nesse sentido de investir na educação básica, porque dinheiro tem de sobra. A questão é que os alunos estudam a vida inteira numa escola pública e têm uma educação de péssima qualidade e depois vão tentar ingressar nas universidades. E aí eles concorrem com quem? Com alunos que vêm do ensino privado, alunos que têm dinheiro, que teriam até muitas vezes condições de pagar por uma universidade, e aí você vai hoje na USP e na Unicamp, tirando os bolsistas, a maioria dos alunos que estão lá são alunos com alto poder aquisitivo. Então, um dos pontos principais é justamente esse, transferir o investimento para a educação básica. Depois, bolsa, eu sou a favor de educação gratuita, para quem precisa. Então, já estamos debatendo com o Poder Executivo 20% das vagas das universidades paulistas para serem reservadas para alunos que vêm de colégios públicos. Essa é a verdadeira transferência de renda, transformação social que a gente executa. Não adianta eu dar bolsa por questões raciais ou questões sexuais, biológicas. A bolsa é para quem precisa. Então, eu, inclusive, vou um pouco além, tá, Banana? Eu, no meu entendimento, a universidade pública ela só tem que ser gratuita para quem comprova que não tem condição de pagar. Se você estudou a vida inteira num grande colégio particular, pagando 5, 6, 8, 10 mil reais, às vezes, aqui em São Paulo, tem colégio até mais caro do que isso, de mensalidade. Você paga lá 5, 6, 8, 10 mil reais de mensalidade. Se preparou, fez 2, 3 cursos de idioma, fez cursinho, não sei o quê. Chegar na universidade, se você tem condição de pagar, você tem que pagar. E aí você subsidia, sim, aquele que mais precisa. E aí você consegue trazer as pessoas das classes menos favorecidas para um nível de equidade. Eu vou chamar o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa.
O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa figura simpaticíssima, convincente, deputado Lucas Bove, traz para a gente uma visão dessa experiência dele, primeira experiência na Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo Partido Liberal, vice-líder da bancada. Ô Lucas, agora eu queria falar nesse segundo bloco de agronegócio. Bom, o presidente da Caixa, o ano passado, havia deixado, desde o primeiro mandato do presidente Bolsonaro até o último, ele cresceu o dinheiro para a agricultura até 50 bi. E a agricultura respondeu prontamente, com pandemia, sem pandemia, etc, etc, etc. Nós já estamos vendo cortes, aqui não estou puxando o saco de ninguém, mas é dado, número, corte nesse número de investimento do agronegócio, muito embora o agronegócio é o discurso de qualquer político para dizer que é o melhor negócio que tem no país. Vai andar para trás ou não tem perigo? Olha, o agronegócio brasileiro ele é tão forte, ele é tão sustentável, ele é tão organizado, ele é tão producente, que eu acho que nem o governo querendo, ele consegue atrapalhar muito. Mas, de fato, essas medidas, elas deixam de ajudar o agronegócio. Esses dias eu vi Gleisi Hoffmann falando lá no Congresso que se tirar a ajuda do Estado, o agronegócio não sobrevive, etc. e tal. É completa ignorância falar um negócio desse. Até porque o agronegócio brasileiro é um dos menos subsidiados do mundo. Da mesma forma que o ministro da Agricultura, quando aconteceu o caso da AgriShow desse ano em Ribeirão Preto, foi dizer que a agricultura familiar responde por 70% da agricultura nacional. Completo desconhecimento. Exatamente, até porque o grande produtor é quem possibilita a existência dos pequenos produtores também. Porque é uma cadeia de fornecimento, não é algo assim simplório. Os grandes produtores, os grandes latifundiários, não é bem assim que a coisa funciona. Então, eu acho que o agronegócio brasileiro vai continuar batendo recorde atrás de recorde, e é um negócio que você vê que é muito interessante, porque eles falam em acabar com a fome, eles falam em igualdade social, eles falam que não vão descansar enquanto todos os brasileiros não fizerem 3 refeições ao dia, mas eles se esquecem que o agronegócio brasileiro não alimenta só o Brasil, alimenta 20% do mundo.
A cada 5 pratos de comida que são servidos no mundo, 1 contém comida brasileira. Então, aí sim, como eu vou usar a expressão que você usou quando a gente estava falando de educação, é um tiro no pé. Porque o agronegócio indo mal, a inflação dispara, o desemprego aumenta, a dificuldade das pessoas se alimentarem aumenta, a balança comercial fica negativa, a entrada de recursos, porque não vamos esquecer aqui algo que a esquerda tende a sempre pormenorizar. O Estado não produz riqueza. O Estado não produz nada, ele só arrecada. Então, se o agro não produzir, não pagar imposto, não gerar divisa, etc e tal, o país para. A gente sabe a relevância do agronegócio para o PIB brasileiro. Então, de fato, eu sinto muito em ver. Eu não sou do time que torce para o quanto pior, melhor. Tá? Eu tenho certeza que o presidente Lula não vai fazer um bom governo, e isso por si só já é motivo para eu ter certeza que nós teremos sucesso nas próximas eleições. Mas eu rezo para que ele não faça um governo tão ruim quanto a gente acha que ele vai fazer. Eu não sou do time quanto pior, melhor. Eu gostaria muito que ele adotasse algumas políticas, algumas práticas que ajudassem o Brasil a se manter. Mas a gente vê com muita tristeza e com muita consternação essa sede de vingança que o governo tem. De, inclusive, ofender empresários, chamar o agronegócio de fascista, o homem do campo de capial e por aí vai. Né? É um negócio que realmente você vê que é pessoal, né? Ontem eu fui numa palestra da economista Miriam Lund, foi promovida pelo Sicredi, e ela estava dizendo que o mercado está esperando um crescimento para esse ano de 1,2% no PIB, e ela virou e falou o seguinte: olha, fiquem de olho no segundo semestre do agronegócio. Esse número vai ser bem maior do que isso por conta do agronegócio. Ela está certa? Eu acho que está sim, as previsões, até o Campos Neto já fez uma projeção mais otimista, isso vem do agronegócio e vem também de uma série de políticas públicas que foram adotadas ao longo dos últimos 4 anos. Nós não podemos nos esquecer que antes da pandemia, os juros no Brasil chegaram perto de 2% ali, eu não me lembro exatamente do percentual, mas ficaram baixíssimos. Né? O país, em que pese as críticas, que as narrativas montadas, o país apresentou, durante a pandemia, um dos menores índices de inflação do mundo. Teve menos inflação que Estados Unidos, menos inflação que a maioria dos países da União Europeia. A política do Paulo Guedes foi um sucesso. As contas do presidente Bolsonaro foram aprovadas com superávit de mais de 50 bilhões, 54 bilhões no último ano. Então, as vendas que foram feitas, o enxugamento da máquina pública, as coisas foram organizadas. O Lula está pegando o mesmo cenário, não o mesmo, é mais positivo ainda, mas é o mesmo cenário que ele pegou em 2002, quando o Fernando Henrique deixou a cama montada. Vai surfar nessa onda e eu acho sim que esse ano vai ser um ano mais positivo ainda, ano que vem também, e aí a partir do 3º, 4º ano eu já não sei, porque algumas práticas aí como esse arcabouço fiscal, o aumento desenfreado de despesa pública, a própria política de preços da Petrobras, que eles falam, a Petrobras está distribuindo dividendo. Eles se esquecem que o maior acionista da Petrobras é a União. Então, quando ela distribui dividendo, ela distribui recurso para a União, para que a União possa gastar no que realmente precisa ser gasto. Em educação, em saúde, em segurança pública, em habitação, enfim. Aí eu acho que nós vamos ter um período um pouco mais sombrio na segunda metade do governo Lula, se ele chegar lá. Primeira metade, o agronegócio vai sustentar e as políticas que o presidente Bolsonaro e sua equipe executaram ao longo dos últimos anos também vão ajudar bastante. Nós estamos indo para o final do programa, mas eu não posso deixar falar do discurso contundente que você fez no plenário da Assembleia Legislativa a respeito da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Continua isso? Veja, eu não conheço o Dr. Fábio Meirelles. Eu estive com o filho dele, o Tirso, 1 ou 2 vezes. O cumprimentei, conversei com ele muito superficialmente. Não tenho nenhum juízo de valor a respeito dessas pessoas físicas. Tenho, sim, uma série de indícios, de informações, de matérias em veículos de imprensa dos mais variados, alguns me parecem mais sérios, outros nem tanto, que apontam irregularidades.
2 pontos me chamaram muita atenção, Banana. O primeiro deles é o seguinte: o presidente da Faesp está lá há 48 anos. Desde 1976, se eu não me engano, ele preside a Faesp. Mais tempo do que eu tenho de vida. Não me parece saudável que nenhuma entidade, nenhum órgão seja comandada por quase 50 anos por uma mesma pessoa. Não me parece correto. O segundo ponto é o seguinte, e foi daí que decorreu o meu discurso. Eles, depois que saiu uma matéria na Revista Oeste sobre algumas situações ali muito graves, aparentemente, eles convocaram uma reunião extraordinária, colocando em pauta, em votação, assim, em regime de urgência, como diríamos aqui na Lesp, uma plena quitação para todos os atos da administração nos últimos anos. Mas isso é legal. Não bastasse ele ficar quase 50 anos lá, além disso, ele quer que os associados deem para ele um salvo-conduto, uma plena quitação de tudo que ele fez. Então, assim, me parece, quando essa atitude é tomada, me causa uma certa estranheza e me parece que estão tentando jogar alguma coisa para debaixo do tapete. Foi nesse sentido o meu discurso, acho que é incorreta essa situação e no que tiver ao meu alcance eu vou continuar fiscalizando. Existe dinheiro do Sistema S, dinheiro público lá, eles fazem parte da AgriShow, é uma entidade que representa um setor muito importante, são mais de 230 sindicatos, aqui no estado de São Paulo, e assim, eu sou daquele time do que não deve, não teme, entendeu, Banana? Eu acho que se a gente não tem nada de errado, se a gente não tem nada a dever, a gente não precisa se precaver da forma como foi feito ali. Lucas, muito obrigado. Nós chegamos ao final do programa. Genial. É muito bom ouvir a lucidez que você passou para o nosso telespectador. E vou contar com você e qualquer outro pepino e qualquer outra ocasião que a gente precise, tá? Opa, eu que agradeço. Vamos ver se na próxima a gente faz um pessoalmente aí, um tete-a-tete. Tá bom. Tá bom? Ele, Lucas, que foi muito bem votado em Ribeirão Preto, a quem eu agradeço. E, pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce.